Bem, estamos iniciando mais uma reunião de estudos, né? Evangélica e filosófica, com o estudo do livro Pontos e Contos. E sempre que vamos começar qualquer serviço, qualquer trabalho, sempre recorremos ao alto para proteger, para ajudar, para, enfim. E fazemos isso com uma prece, uma mensagem e uma prece. Portanto, como é de praxe, eu perguntaria, alguém já tem alguma mensagem preparada para ler? Posso ler, sim. Lenita faz a prece? Faço sim, faço. Pronto. Vamos. Então, eu vou ler aqui o Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É o item 105. Nem todos. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. Está em Lucas capítulo 9, versículo 28. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja, tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, no pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Lenita? Bom, gente, vamos levar os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, aproveitar o título do estudo da noite, a maior dádiva, que cada um de nós buscamos dentro de si a se perguntar qual é a maior dádiva que foi nos dado pelo Criador. Com certeza a minha, Senhor, é a vida que aqui você me deu. É mais uma oportunidade de estar encarnada. Na certeza de que precisamos evoluir. Precisamos buscar os caminhos e servir a essa doutrina, servir ao amor do Cristo. Aprender a lição que ele nos deixou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A certeza, Senhor, que estás conosco, abençoa, auxilia o nosso palestrante da noite, que nos fará uso da palavra, e que a gente aprenda o que é essa dádiva que você nos presenteou aqui na terra. Fica conosco, hoje, Mestre, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, Pai. Em nome do Centro Espírita Jesus de Nazareno,
aqui da cidade de Itambé, PE. Cumprimentamos todos com frades e com freiras, com um bom estudo, que seja bem proveitoso. Para apresentar o nosso facilitador da noite de hoje, eu convido o seu Alberto. É Alberto, né? Alberto, com a palavra. Isso, seu Mara. Gente, boa noite a todos. Hoje é um dia especial porque, além de Adson ser palestrante espírita, divulgador da doutrina, pai de família, né? Pai, amigo, é um cidadão de bem e, em especial, eu fico feliz por compartilhar com esse amigo aí esse momento de estudo, né? Então ele é tudo isso aí. Se ele quiser acrescentar mais algum valor que ele já adquiriu, fica com ele. Jesus te abençoe, meu amigo. Tudo de bom para você. Muito bem, muito bem. Agradeço a senhor Mário e Alberto e vou completar as palavras de Alberto, das minhas credenciais. Sou apenas alguém que se esforça para oferecer algum plantio. Os senhores perceberão que a minha contribuição vai ser muito frágil em função das minhas possibilidades exíguas. No entanto, nos explicou Jesus que tudo na vida é uma questão de esforço. Então, assim, estamos nós aqui, eu do lado de cá, para falar um pouco com a condição que eu puder, e os amigos do lado de lá, para refletir e poder acrescentar em suas vidas, em suas experiências, nas oportunidades que Deus lhes dará. Não é assim que acontece? Então, para começar a nossa conversa, nos foi dado um tema que me encantou, porque, naturalmente, refletiu-se diretamente na minha vida, a exemplo do que acabamos de falar. O texto do irmão X, que sabemos ser Humberto de Campos, a exemplo de outras histórias, vai além do que, muitas vezes, o evangelho narrado por aqueles que os escreveram explica. Por exemplo, falamos aqui da maior dádiva. Ele coaduna com o evangelho de Marcos, com o óbolo da viúva. Mas o óbolo da viúva, especificamente, fala de um trecho onde Humberto de Campos, com a permissão que tem do alto, vai um pouco além na explicação que dá àqueles que querem ouvir. Porque para aprender tem que querer, não é? Então, para aqueles que querem entender o resultado da lição moral Humberto de Campos, esse espírito singular, na minha opinião, nos trouxe nesta noite uma pérola para que possamos aqui discutir. O texto do livro já informado Pontos e Contos é o capítulo 8, intitulado A Maior Dádiva.
em palavras, com as minhas próprias emoções, o texto fala da experiência que teve Jesus e os seus amigos na romagem terrestre, quando numa festividade do templo, não é, dos fariseus daquela época, pôde observar o comportamento das criaturas quando ofereciam os seus óbolos, quando ofertavam as suas oferendas, não é? E observei, por exemplo, que um dos elementos de maior destaque, não é, naquela festa, Judas, ele observava tudo aquilo que era depositado no gasofilácio de uma forma muito ávida. E por 4 vezes fez os apontamentos daquilo que via para Jesus. Primeiro, ele falou que Jeroboão, o personagem que depositava 20 moedas de ouro, havia acabado de fazê-lo quando Jesus informou para ele de que aquilo ali representava um avanço para Jeroboão. E depois, Zacarias havia depositado não 20, mas 100 moedas de ouro, instigando Jesus, não é, a observar com a mesma ênfase, com o mesmo interesse, não é, aquele donativo que a personagem Zacarias colocava no gasofilácio. E Jesus rebate novamente, dizendo que melhor foi para ele ter ali colocado as moedas do que mantido consigo. Muito bem. Desapontamento de Judas, que volta ao gasofilácio para observar. E ele vê que a viúva do comerciante Cã havia depositado não uma parte, mas todo o dinheiro que havia recebido de uma transação de venda de cavalos, de animais, para os romanos. E volta excitado e explica isso para Jesus. O que, novamente, com a tranquilidade respectiva à evolução espiritual do governador da terra, ele explica para Judas de que aquela ação possivelmente a teria alijado de problemas futuros. E, na quarta intervenção, é a vez de Judas dizer que, finalmente, Efraim deposita 200 peças de ouro no que é rebatido pelo Cristo. Da mesma forma. Então, amigos, finalmente, após estes episódios, vem a viúva. E ela chega aí, após a sua oração, aos pés ali do recebedor, não é, de recursos, entrega 2 moedinhas que no Evangelho de Marcos disse corresponder a 10 centavos. As pessoas em volta, naturalmente, observando a cena depois da entrega, não é, de estupêndios,
de recursos, riem daquela senhora, quando, evitando talvez maiores constrangimentos, o Cristo entra em cena no texto e diz que, em verdade, aquela pessoa foi a que deu a maior contribuição para Deus. Para Deus. O que naturalmente irrita aqueles que, com suas túnicas douradas e os seus perfumes chamativos, queriam, naturalmente, mostrar-se como ofertadores das maiores somas. Então, isso oportuniza, diz no texto, a saída destes homens, não é? E começou-se após ali o decorrer da cerimônia, a esvaziar-se o templo. Quando restava ali apenas, não é, o Cristo e a sua humilde comitiva, quando eles viram que entrava na cena mais uma personagem de que o Evangelho de Marcos talvez não tenha anotado. Entra uma escrava que nada colocou no gasofilácio, mas, diferente daqueles que ofereciam os donativos físicos, ela limpava o chão e recolhia ali flores já mortas. E, igualmente, removia escaras, removia os produtos daqueles que ali doentes deixavam no ambiente. Estas emulsões de parasitas. Então, Pedro, curioso, como sempre, né? Pedro pergunta se a viúva, aquela viúva que depositou o seu pequeno óbolo, foi a que, naquela oportunidade, ofereceu a maior oferta naquele episódio, naquele evento. Então, Jesus explica que o aporte da escrava, que a maior benfeitora daquele episódio, naturalmente, não foram os fariseus, e como se esperava, não foi a viúva. A viúva deu o maior aporte do que os fariseus. Mas, naquele episódio, no templo, quem deu a maior oferta foi quem ofertou o seu suor e o seu esforço. E termina o texto. Meus amigos, para nós que somos filhos espirituais, de espíritos interessados no nosso progresso, este texto, ele seguramente nos chama ao coração. Porque na vida material que vivemos, tudo tem uma conotação física. Tudo tem um interesse imediato físico, não é? Você veja, na nossa vida, somos defrontados com a necessidade de compras, de pagamentos, necessidade de operações,
tudo respectivo à nossa sobrevivência tem um caráter material, não é? Mas não podemos nos esquecer que, embora seja fato, embora realmente estamos no mundo material e vivemos o mundo material, mas nós não estamos aqui apenas para isto. E a escrava que no templo ali trabalhava fatigada, dobrada pelo trabalho, derramando o seu suor para Deus, segundo Jesus. Foi aquela que ofereceu a maior conta. Porque, embora estejamos no mundo material, o nosso objetivo, a nossa atenção última tem que ser moral. Necessita ser diferente da avaliação daqueles que apenas observam as aparências e não os conteúdos. E isso em nossa vida, segundo os Espíritos, tem que ser uma preocupação constante, porque precisamos criar hábitos que nos façam naturalmente observar o mundo sem óculos que nos façam distorcer aquilo que estamos vendo. Me lembro aqui até de algo que me foi dito, né, uma vez quando eu era criança, e que eu questionava entre o bem e o mal. Aquela coisa do jovem, né, que busca seu caminho assim na vida. Meu Deus, o que é o bem? O que é o mal? E aí, uma vez, isso acho que foi na evangelização, a evangelização no centro, que eu frequentei. E aí me falaram uma coisa assim, olha, aquele que você escuta uma vozinha para o bem e uma vozinha para o mal. Aquele que você alimentar é aquele que vai te puxar para o caminho que você vai seguir. Com a naturalidade simples assim, né? E eu fiquei com isso no coração. Falei, gente, então quer dizer que temos aí as intuições, não é? Além das nossas, que já trazemos para aqueles que me ouvem e que são espíritas, que já estão familiarizados com a reencarnação. Então, pensava eu, não é? Então, eu já tenho uma herança de impulsos que eu preciso compreender melhor, que eu preciso digerir, que eu preciso modificar com a tranquilidade dos dias, quando embutir essa naturalidade de alimentar a vozinha do bem no meu dia a dia. E isso é o hábito. E isso vim entender eu depois, né? Que era o tal do hábito que nos faria, com a naturalidade necessária, avançar no caminho de Deus. Então, como tudo entre nós é material, e o mestre que nos traz a proposta do amor como sendo o nosso salvo-conduto para os ambientes superiores,
pensava eu que deveria, ao longo da vida, buscar tudo aquilo que fosse a mensagem por trás da mensagem, para identificar a proposta do amor em tudo. Em tudo. Inclusive, eu pensando assim, né? Como nós somos materiais, vocês sabem como surgiu a ideia do amor antes de Jesus? Foi nos mitos, não é? Onde os gregos explicavam tudo em volta através dos mitos, através das explicações, muitas vezes materiais, mas que abriam caminho para o que o Cristo posteriormente viria e veio a explicar e trazer à humanidade, não é? A respeito da sua proposta de amor. Então, nós, homens, que materializamos tudo, explicamos que o amor foi simplesmente a união das divindades do panteão chamado Penha e Poros, onde estes representantes do Olimpo, unidos, onde a Penha seria a pobreza, seria a necessidade, e Poros, opostamente, seria, oposto à escassez, seria a abundância, não é? A generosidade das possibilidades. E, sem contar detalhes que aqui não façam sentido, da união entre a necessidade e a abundância, nasceu o amor. Porque, para a mitologia, para os homens rudes de coração, o amor é o meio termo entre a necessidade, entre a pobreza da alma e a riqueza dos valores. E aí chega Jesus e vira o jogo, não é? E mostra que para tudo há um valor superior, um valor embutido, um valor que deve ser buscado pelo homem de bem, para que reproduza em si o bem, para que enxergue nas coisas o bem, e para que haja assim, acreditando no que vê e no que pensa, haja no bem. E na história que nos foi contada pelo irmão X, não temos aqui a reprodução exatamente disto? Dos nossos comportamentos, não é? Você veja, temos o comportamento e o resultado. Que fez Judas? Observou os metais. Observou as somas, observou as quantias, observou o vulto do dinheiro. E o Cristo o admoestou, o explicou que esta atenção a isto não era tão importante assim, e que outras coisas seriam mais valiosas, o que no final do texto podemos observar, do que estritamente a coisa material. E aí, diferente dele, os fariseus que nem se preocuparam com nada espiritual mesmo, com seus perfumes, com seus valores em seu grupo, sem se preocupar com a multidão que naturalmente ali estava,
fez as suas dádivas. Você vejam que as preocupações mudam. Cada um com as suas preocupações e, naturalmente, que tem os reflexos diferentes, as percepções diferentes em função daquilo que observam. Não é assim, gente? Onde estiver meu coração, aí estará o meu tesouro. Onde estiver meu tesouro, aí estará meu coração. E a viúva que ali chegou simples, não falou com ninguém. Calada chegou, calada saiu. Mas ela queria oferecer algo. E antes de entregar o seu pequeno óbolo, ela orou. O comportamento já foi diferente. O comportamento já foi outro. E, naturalmente, o resultado deste comportamento foi proporcional ao seu óbolo. E talvez estas duas moedinhas tenham o que ela ofereceu, oferecendo do jeito certo. Atenção, porque precisa da moeda? Precisa, porque a vida é material, mas não apenas material, não é? Por isso que nós, ou melhor, aquele que pode oferecer a caridade, uma ajuda material, o faça. O faça, porque a fé sem obras é morta. Não é assim? Mas, amigos, não apenas nos preocupemos em oferecer coisas materiais, porque estas coisas materiais serão não apenas esquecidas, mas terão talvez um efeito na vida espiritual daquele que recebe, talvez um efeito muito diferente do que a palavra certa para aquele que necessita, para aquele que tem fome, não é? Porque a fome, como sabemos, não é só de coisas materiais. Se não fosse assim, aqueles que muito têm, os abastados da terra, os donos do mundo, não sofreriam, não se matariam, não trocariam um abraço, como acontece mundo afora, por toda a sua fortuna. O que prova que a natureza da nossa estada é uma natureza para aquisição de valores imperecíveis, para que possamos ter estes valores, para que possamos adquiri-los, vivendo uma vida material. Sim, vivendo uma vida material, temos que nos preocupar também com a nossa vida espiritual, com a nossa vida das coisas que não podem ser muitas vezes contadas e que, não raro, não devem nem ser ditas. Porque esta fome que o homem tem de coisas espirituais, não raro, ele se envergonha. Não é assim? Ou você acha que aquele que está sofrendo e que quer um abraço vai informar isso para qualquer um? Não faz sentido. E nem é proveitoso, não é? Porque
quem precisa, nem sempre precisa um abraço de todos, não. Ele precisa ser assistido, muitas vezes, por aqueles que ele ama. E que são elementos específicos, que são pessoas específicas. Então, amigos, falávamos da viúva. E dizíamos aqui que pela forma como ela manifestou o seu óbolo, talvez o resultado que ela tenha tido, o resultado espiritual que ela tenha tido com essa oferta, tenha sido muito maior, conforme diz o Cristo, não é? Em relação aos demais. Mas, ainda assim, não estamos comparando a viúva com os fariseus. Estamos, sim, comparando a escrava com a viúva e os fariseus, onde o Cristo nos mostra que quando você não tem nada para oferecer material, quando você não tem nem as 2 moedinhas de 10 centavos, você pode ser muito maior do que aquele que guarda miseravelmente no bolso o seu excedente e evita oferecer, duvidando, inclusive, da providência divina, não é? Duvidando. Duvidando. Por que levantar essa questão? Porque não nos disse o Cristo também para viver cada mal por dia? Um mal a cada dia? Confiemos. Confiemos. Mas a confiança, que é um dos bens espirituais que viemos para ter, viemos para alcançar, viemos para amealhar nos nossos alforjes do coração, só conseguimos quando exercitamos. De outro jeito não dá. Não dá. Porque a vida espiritual do homem está escrita nos seus corações. Os espíritos olham para nós e sabem: ah, este aí está numa vida de sofrimento, mas esta é a bênção que ele tem. Pois é. Parece contrassenso, né? Mas os nossos sofrimentos, que para nós são lidos como sofrimentos, são não raro a nossa alegria espiritual. Não é assim? É importante lembrar. É importante lembrar. Porque quando o dedo dói, quando estamos andando na estrada da vida e damos aquela topadinha que arranca a unha, nós praguejamos, não é? Ah, mas que pedra! Aí vamos falar da pedra. Ô, pedra, você não sei o quê. Mas daqui a 200 anos, vamos olhar para trás e vamos ver que aquela pedrinha quem colocou na vida fomos nós. Na medida que plantamos os nossos problemas em nossos corações, porque atenção, amigos, atenção para tudo, porque se eu falei de sofrimento, antes deveríamos ler nesta oportunidade que o sofrimento é a leitura que nós fazemos, porque não deveria ser um sofrimento.
E isto é o que nos diferencia, talvez, de habitantes de outros planetas, como Marte, que é o nosso vizinhozinho aqui, né? Marte, tá no sistema, né, solar. E que já sabemos também pelos textos de Humberto de Campos, que é um planeta, uma comunidade que está à nossa frente, ó, há muito tempo. E que, enquanto nós estamos aqui nos degladiando, se vamos jogar a bomba ou se vamos explodir o outro vizinho, eles estão orando por nós, para que nós nos acalmemos um pouquinho mais. E paremos de prejudicar o sistema solar com as nossas emanações fluídicas, igual o vizinho que fica até 2 horas da manhã ouvindo música alta. Eu acho que isso nunca aconteceu com vocês. Então, se os gregos já se preocupavam em descrever o amor como coisa frágil, como questão que depende do ponto de vista de quem vê, porque é material. Ah, eu estou apaixonada por aquele homem lindo. Ou estou apaixonado por aquela mulher especial. Mas que na ótica do amor do Cristo, tudo isso é secundário. Porque, inversamente, agora, não precisa ser o homem lindo nem a mulher linda. Pode ser o homem horroroso e a mulher horrorosa. Porque a visão não é mais física. A visão é espiritual. E assim, aqueles que estiveram juntos no passado retornam com os sofrimentos que cada um cria para si, mas eles se conhecem. Eles sentem atração um pelo outro. Por quê? Porque é o amor com A maiúsculo, não o amor com A minúsculo. Independe se tem dente ou não tem dente na boca. O que apenas depende é se no coração existe espaço para recomeçar. Se existe espaço para, mesmo fora das condições ideais que a sociedade costuma definir ali no Instagram, se nós podemos recomeçar, não com essas condições ideais, mas com as condições menos ideais mesmo, mas com a confiança. Uma confiança de que, se eu fizer o meu melhor, o resultado vai ser o melhor também. E, no texto de Humberto de Campos, ele nos explica que, não raro, o melhor é com suor. O melhor não é pedindo para alguém fazer por nós. O melhor é nós mesmos fazermos por nós. Como? Em casa, na família, paciência. Ah, mas não vamos aceitar tudo, nem deve. Mas tenhamos espaço no coração para o perdão, para recomeçar. Na sociedade, ah, mas eu não vou aceitar esse insulto, nem deve. Mas não devolvamos o mal com o mal. Esperemos mais um pouquinho, quem sabe ele não refaz o pensamento. São pensamentos sofisticados da proposta de Jesus. Talvez desta forma as sociedades não estariam em guerra hoje, porque estariam esperando mais um pouquinho para que o chanceler
voltasse com uma proposta menos desafiadora. Não é? Não é assim? E, amigos, a construção moral que nós estamos aqui buscando, talvez seja a matéria-prima, o tijolo que vamos utilizar para ascender, para construir a nossa escada em direção a Deus. Talvez seja esse, melhor dizendo, o pensamento que deveríamos ter todas as manhãs. E aqueles fariseus, naquela época tão difícil da humanidade, sem coisas materiais que facilitassem a vida. Sim, porque ter internet é muito bom, ter gás para fazer a comida é muito bom, ter luz elétrica é muito bom, ter um carro é muito bom, ter um avião é muito bom, ter roupas confortáveis é muito bom. São muito boas, né? Mas não podemos nos esquecer que antes de tudo isso, é urgente para nós, para quem tem juízo, que nós busquemos a construção de nossos valores morais. E para que não sejamos influenciados, para aquele que ainda tem dúvida do que é valor moral e do que não é, não busque a opinião de ninguém, busque a sua consciência. Porque na nossa consciência estão escritos todos os roteiros que precisamos seguir. Na nossa consciência, como dizem os Espíritos, no Evangelho está lá. Na nossa consciência estão escritos as leis de Deus. Então, nada que uma oração e fé, e coragem, e disciplina, e vontade, e determinação não possam despertar em nós a sinalização para o caminho que precisamos percorrer. Problema é percorrer. Porque o caminho está sinalizado. É para a direita, mas o caminho da esquerda está mais luminoso. Com os flashes e com tudo aquilo que o mundo oferece, como tinham os fariseus ali, não é? Apenas precisamos ter olhos, amigos, para ver o que estamos fazendo aqui. Se vamos agir entregando nosso suor na luta diária para transformarmos-nos, ou se vamos apenas deixar ali em cima do gasofilácio as moedinhas de ouro como os fariseus e vamos continuar sendo exemplo de inferioridade no mundo. É uma escolha. É escolha. Depois, não podemos dizer que estamos sofrendo porque o boleto não chega no endereço errado. Ilusão, não chega. O boleto só chega no endereço certo, não é? Então, para concluir, não podemos nos esquecer de que, embora o mundo esteja devidamente sofisticado naquilo que representa para nós, homens, todas as facilidades para agir no mundo de uma forma boa, de uma forma rápida, de uma forma
que nos estimula a interagir. Ainda a transformação moral é o nosso objetivo. Então, se você tem a internet mais rápida, se você tem o dinheiro mais abundante, se você tem as possibilidades da beleza, se você tem tudo, se você não tem o esforço da escrava no templo para limpar e oferecer o seu suor, você não tem nada. Porque, segundo Jesus, aquela que deu mais naquela noite não foi a viúva que deu 2 moedinhas. Não foram os fariseus que deram estupêndios. Foi a escrava que não tinha nada para dar, nem a sua liberdade, mas tinha toda a boa vontade de servir. E dito isto, finalizo essa pequena contribuição para os novos amigos de Pernambuco. Bom, qual seria a continuidade? Podemos interagir. Então, fico à disposição dos amigos para até reflexões mais acertadas a respeito do que eu falei. Que tal? Eu vejo... Sou Tereza, tá? Boa noite, pessoal. A maior dádiva, né? E aí a gente viu aí que a maior dádiva foi a da escrava. Por quê? Porque ela doou algo de si, não foi nada materialmente falando. Enquanto a viúva ainda deu material, né? E os demais também. Mas aí Jesus ele quis mostrar que as nossas boas ações, sem intenção, porque também tem isso, qual é a intenção da gente fazer qualquer coisa? Estou fazendo caridade. Sim, mas com que intenção? Então, até o nosso sentimento no que a gente faz, isso também envolve, né, em ser uma boa ação. Eu lembro de uma história que é contada quando se pesa as 2 ações. Aí Deus dá 2 sacos a 2 homens e cada um vai colocar ali dentro daquele, enquanto vive, dentro daquele saco as suas boas ações. E aí tem um bem rico que dá muito materialmente falando, né? Muito dinheiro, muito dinheiro. Enquanto o pobre, ele dá muito pouco. Mas quando ambos morrem e vai na balança de Deus, na balança divina, o do pobre ele pesou bem mais do que o do rico. Aí, porque o que foi que ele doou, né? E de que forma? Então, essa questão das dádivas divinas, que as nossas boas ações, vai de acordo com o nosso pensamento. Um sorriso, muitas vezes, vale bem mais do que tanto dinheiro, né? Materialmente falando. Então, isso que nós possamos pesar as nossas boas ações. É isso. Me lembrei de um fato rápido aqui que eu vou falar em uma pílula, bem rapidamente. Em fórum realizado no Congresso Nacional, uma delegada de polícia do Rio de Janeiro foi convidada a falar sobre o crime organizado. E na vez da sua fala, ela disse que as atrocidades cometidas contra a pessoa humana no Rio de Janeiro, nessa época, que isso é recente, tá? Eu não me lembro dos nomes, mas eu me lembro do fato. Então, que as atrocidades acontecidas pela
contra as pessoas, por exemplo, moradores de rua, que tem acontecido no Rio de Janeiro hoje, como, por exemplo, o fato recente, de coisa de 1 ano ou 2 anos atrás, de que as pessoas atearam fogo num mendigo, numa praça. Não sei se vocês lembram. E outros fatos hediondos, dizia ela, não são acometidos pelo delinquente das favelas. São acometidos pelo perfil do morador de classe média que tem uma situação econômica estável, que tem um nível educacional definido e que tem suporte no perfil, na classificação desse delinquente, que tem pais que os ajudam, que tem plano de saúde. Ou seja, o morador da favela, que está ali no tráfico e tal, ele comete a infração por causa de R$ 200. E como ele, mais ou menos, né? Ele precisa daquele R$ 200, ele faz alguma coisa, se envolve no crime e ganha, em média, ali R$ 200. E como ele continua precisando dos R$ 200, ele comete isso vários dias. Mas o morador, as elites, né? O representante da elite, é aquele que não precisa de nada disso e que vai lá e comete a atrocidade. Como ela diz, o crime é hediondo. Então, por quê? Porque ele não encontra na família ou no ambiente que ele convive, ele não encontra o que ele encontra com os criminosos, que é a atenção para os seus problemas. Eu achei isso, foi um tapa em minha cara, enquanto representante, enquanto pessoa da sociedade, não é? Nós já chegamos a esse ponto, onde as pessoas já gritam por ajuda, e quando não tem ajuda, cuidado, porque há aqueles que podem ajudar, sim, mas com interesses bem específicos, onde ele não está ajudando nada, ele só está tirando, no caso dos nossos filhos. Então, isso daí foi uma coisa que mostra a vanguarda de Jesus, mostra quão distante ainda estamos, mas que podemos modificar, é só querer. Boa noite, querido. Lenita, tudo bem? Parabéns pela tua fala, né? O teu comentário me faz refletir a falta do olhar da caridade para com o outro, né? Está faltando isso, com todo respeito a todos nós aqui, que acredito que a maioria segue a doutrina espírita, é de uma casa espírita. Mas nós, que participamos desse movimento, precisamos ter esse olhar para o nosso irmão também da casa espírita. Porque o amor do Cristo, ele precisa ser vivenciado, mas ele precisa, acima de tudo, ser praticado, né? E essa prática só vai acontecer quando a gente tiver esse olhar para o outro. Estender a mão, independente de qualquer religião. Mas a gente que está nas casas espíritas, eu falo isso porque eu faço parte de uma direção de uma casa e sei a tarefa. Então, que a gente tenha essa união e este olhar para o outro, para ver assim, ainda, eu preciso ajudar esse daqui. Porque, às vezes, nas casas espíritas, a gente está pedindo socorro também. Exatamente. Exatamente. O pensamento... Todos estamos juntos, né? Todos estamos, na verdade, no mesmo barco. No mesmo barco. Qual seria... Agradecer, Adson.
Agradecer pelo momento, né, que trouxe reflexões sempre oportunas, né? Alberto, não sei se também ia dizer alguma coisa e eu tomei a fala. Eu só ia fazer uma pergunta para ele bem simples assim. O Adson, parece que Jesus ele criou assim uma hierarquia de dádivas. Ele começou ali com o ouro, ao qual nós pensamos que é a maneira mais, né, fácil e prática de resolver um problema de alguém, e depois ele leva para um outro tipo de doação, que é aquela que não tem nada a ver de material. Então, eu acho que ele criou aí uma hierarquia da caridade na visão justamente dessa, da verdadeira caridade, não é isso? Interessante, Alberto. Sua reflexão é uma reflexão que pode nos ser muito útil. Sabe para quê? Para nós nos convencermos de uma vez por todas que o pai do policial é o pai do bandido. O pai do homem é o pai da mulher. O nosso pai é o pai de todos. E que oferece, olhe só que interessante, isso daí, André Luiz pode nos ajudar nesse momento, que nos oferece igualmente a nós e ao Cristo, e da mesma forma, as suas bênçãos. O que difere, como você falou da hierarquia, o que difere é a nossa capacidade de absorver essa bênção. Porque, observe, no livro Os Mensageiros, já que você tocou no assunto, quando a benfeitora, vocês lembram desse livro? Quando a benfeitora, no meio para o final do livro, está ali no hospital e que na enfermaria faz uma prece, ela vê uma chuva prateada caindo em todos os presentes, não apenas neles, mas também, porque a prece era pedindo pelos assistidos, caindo nos assistidos. Porém, o autor do livro, André Luiz, ele observou que para a rogante na prece, ela absorvia as energias mais que em ordem. Primeiro ela, depois aqueles espíritos que estavam com ela, depois o marido dela, digamos assim, que era o presidente, né, que era a pessoa que estava organizando a casa, né, que era no plano espiritual, claro, mas aquele que era o responsável pela casa, e depois o amigo de André Luiz, e depois André Luiz. Ou seja, como você disse, Alberto, o Cristo, ele não pode nos informar de tudo, porque nós não temos a capacidade de entender. E outra, se a gente duvida de tudo. Duvida do amor de Deus, duvida de que somos agraciados por aquilo que precisamos, exatamente por aquilo que precisamos. Duvidamos, mesmo materialmente, a pessoa nos fala alguma coisa, nós não damos crédito. Por quê? Porque a gente mede o outro conforme a nossa régua. Se você mente, você acha que o outro está mentindo. Se você faz coisas tais e tais, você acha que o outro pode fazer coisas tais e tais. Ou seja, você mede o outro com a sua régua. Então, Deus, que não tem imperfeições, que nos oferece sempre o melhor que podemos, nos envia todas as bênçãos que precisamos, nós que não conseguimos.
Nós que não conseguimos aproveitar. Aproveitar. Por isso que muita vez, a solução passa no nosso nariz. Mas a nossa falta de inteligência, a nossa falta de amor, a nossa falta de atitude, não é, em relação às soluções de nossos problemas, não nos faz aproveitar. Não é? Então, talvez seja essa, né, a resposta para essa hierarquia, né, Alberto? Que você aí fala dessa uma pergunta muito interessante, gostei muito dela. E Jesus, ele não depreciou nenhuma delas. Todas são importantes, mas parece que ele deu uma graduação assim para a gente sair da caridade assim exterior, a qual a gente, né, tem mais facilidade, para uma que é mais difícil, que é essa interior, né? Ele não desprezou nenhuma delas. Não, e eu vou falar mais. Observe, olha o que os espíritos nos falam. Você vai mudar o seu coração, mas como? Agindo no coração do outro. Você vai mudar o seu, mas como? De que forma? Como é que eu vou pegar meu coração e vou trocar? Como? Agindo no coração do outro. Lei de sociedade. Nós estamos juntos. Ninguém pode evoluir sozinho. Por quê? Porque você vai agir no coração do outro. Através da caridade, através do seu esforço, através das suas atitudes. Mas os resultados não exatamente são para o outro, não são para nós, é para quem faz. Não é interessante? Seu Mário. Tá me ouvindo? Eu já estava com o dedo em riste aqui. Ouvi a sua voz. Se não me engano, tivemos duas carinhas hoje novatas, né? E se não me engano, queremos mais uma vez convidar vocês para voltar mais vezes. E, Tereza, gostaria de fazer a prece? Pode ser, seu Mário, pode ser. Vontade. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus a oportunidade de mais um dia de estudo, de mais aprendizado. Gratidão, Senhor. Aproveitar e pedir pela paz no mundo, pedir por aqueles que necessitam de prece, pedir por aqueles que desconhecem a Deus, que desconhecem a Jesus. A gente sempre pede, mas sempre dizendo, seja feita, Senhor, a tua vontade. Que estejamos nós prontos a aceitar o teu tempo, a aceitar esta vontade. Ilumina-nos, protege-nos, livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Assim sendo, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e em nome de Maria. Consideramos finalizados os trabalhos dessa noite, desejando a todos muita paz.